Teste de DNA, cromossomos, alelos. Você já deve ter percebido que estamos falando de genética, não é? A genética é a ciência que estuda os genes. Mas o que será que tem a ver a genética com o nosso cotidiano? Na verdade, tem tudo a ver. Você já parou para observar a variedade e a diversidade de espécies que existem? Mas a genética não é só isso. Através da biotecnologia, ela tem alcançado muitos avanços nas pesquisas sobre alimentação, saúde e também sobre o meio ambiente. Mas como será que essas pesquisas são realizadas? Você quer conhecer? Vem com a gente! Pessoal, queria apresentar para vocês o que é que nós fazemos aqui nos laboratórios de proteômica e de genômica do Centro de Biotecnologia Genética. Primeiramente, esses laboratórios são laboratórios multiusuários. Além de ser usado para pesquisa, ele tem a função principal que é formar recursos humanos, formar pessoas. E nesse contexto, o curso de Biologia é o que mais tem usuários nesse laboratório. Então são estudantes de iniciação científica, de mestrado e de doutorado, tanto em genética e biologia molecular, quanto em biologia e biotecnologia de micro-organismos. Como é um laboratório multiusuário, também recebe alunos de outros cursos de graduação e pós-graduação e também de outras instituições do país. Então é um local de intercâmbio de conhecimentos e de realizar pesquisas. Como nós estamos inseridos na região cacaueira, o maior problema que nós temos para pesquisas atualmente continua sendo os problemas da cacauicultura. O que mais afeta o cacau atualmente é a vassoura de bruxa, e também o cacau vive sob ameaça muito importante de uma doença quarentenária ausente aqui na região, mas que é uma grande ameaça, que é a monilha, uma doença causada pelo fungo Myiorta horeri, que infecta frutos do cacau e pode provocar grandes perdas. Então, mesmo antes dessa doença chegar, nós também temos trabalhado com essa doença. As principais ferramentas e abordagem de pesquisa no laboratório é a proteômica e a transcriptômica. Então, o que consiste a proteômica? Ela consiste em analisar o conjunto das proteínas de uma amostra biológica. Então, todas as proteínas quanto for possível de uma amostra. Então, pode ser, por exemplo, as proteínas secretadas por um fungo, o tecido da planta interagindo com a doença ou em condição controle. E nesse sentido, quando a gente analisa o proteoma dessa interação, a gente tenta buscar aquelas proteínas diferenciais, aquelas, por exemplo, que são provocadas pela presença do patógeno. Da mesma maneira, a transcriptômica tenta identificar os transcritos, os produtos dos genes, que são os RNAs, que são expressos também diferencialmente mediante a indução por fatores estressores, como doenças ou mesmo estresse abiótico, como o déficit hídrico. Então, os estudos de tolerância a déficit hídrico, identificar os mecanismos de resposta ao déficit hídrico, tem sido muito realizado por meio de análise transcriptômica e genômica no laboratório. Então, como exemplo de pesquisa nessa linha, nós tivemos trabalhos de descrição do proteoma de esporos não germinados do fungo da vassoura de bruxa, fungo Myiorta perniciosa. Também descrevemos o proteoma do fungo Myiorta horeri. Além disso, analisamos o proteoma desse fungo durante a germinação, durante as 4 primeiras horas de germinação. E com isso nós podemos identificar a proteína-chave no processo de germinação. Então a gente passa a conhecer melhor o inimigo com essa abordagem. Outra abordagem que estamos fazendo é conhecer o filoplano do cacau. O que é o filoplano do cacau? É a superfície aérea, o primeiro contato que o patógeno tem com o hospedeiro. Então nós realizamos uma pesquisa em que provamos que o primeiro campo de batalha que ocorre entre os fungos que causam doença no cacau e o cacau ocorre no filoplano. E daí nós passamos a descrever proteínas e componentes do filoplano de genótipos de cacau contrastantes para a doença vassoura de bruxa. E quando a gente identifica esses componentes diferenciais, uma outra abordagem que nós temos no laboratório é procurar caracterizar de melhor maneira e descrever melhor essas proteínas. Então, a gente identifica uma proteína, um proteoma deste,
Em seguida, nós vamos buscar o gene no banco genoma desse organismo, e aí nós passamos a clonar esse gene em bactéria e produzir essa proteína no laboratório. A partir da produção dessa proteína no laboratório, nós conseguimos purificá-la e demonstrar sua função. Então, muitas vezes nós exploramos a proteína para usá-la no controle da doença ou mesmo para aplicações biotecnológicas. Então, nós encontramos proteínas produzidas pelo cacau que tem atividade antifúngica, encontramos proteína que tem atividade anti-inseto, e aí nós partimos para caracterizar completamente essa proteína, mostrar como que é a estabilidade térmica dessa proteína, como que é a atividade dela in vitro e também por meio de bioensaios in vivo. Então, é nesse contexto que nosso laboratório atua, tanto desenvolvendo pesquisas de qualidade, quanto formando recurso humano. Então, acho que um dos principais produtos que nós temos, de fato, no laboratório é a formação de pessoas críticas capazes de realizar pesquisa nessa área. Então, dessa maneira, o laboratório está preparado para receber os estudantes de biologia e apresenta suas boas-vindas a esses estudantes, tanto de biologia como também de outros cursos que podem vir ao laboratório, que é um laboratório de caráter multiusuário, como eu disse no início. Micro-organismos geneticamente modificados ou micro-organismos patogênicos conhecidos, tá? Como a gente tem alguns trabalhos que buscam micro-organismos da natureza, como de corais, esponjas, de água do mar, esses micro-organismos eles são super importantes para a produção de compostos antibióticos, de compostos antioxidantes, antitumorais. Então, a gente restringe um pouco a entrada no laboratório, né? Porque você trabalha com cultura de célula, você trabalha com micro-organismo patogênico, tentando atacar esses micro-organismos, e a gente também tem um trabalho com antitumorais bem bacana, né? Que vem a partir de micro-organismo que é isolado de coral. Então, uma coisa que me preocupa também são os gases de efeito estufa, né? Sendo que hoje em dia a temperatura, né, da Terra ela tem crescido bastante, o volume dos oceanos estão aumentando, o oceano também está estratificando por conta do principal gás do efeito estufa, que é o CO2, tá? Então a gente estuda novos compostos que são lançados como biocombustíveis, que já são lançados para consumo, mas não são estudados o seu impacto ambiental, tá? Então, como é que é isso? A gente vê o que acontece no solo ou na água pela respiração microbiana, porque o micro-organismo é que vai degradar esses compostos, tá? Então, por exemplo, o biodiesel é lançado no mundo inteiro, todo mundo utiliza, ele foi considerado o combustível da paz, mas será que ele é mesmo combustível da paz? Será que ele não está sendo mais um contaminante além da queima dos combustíveis fósseis? Então a gente estuda os biodiesels porque eles também lançam CO2 para a atmosfera em menos concentração, mas lançam CO2 para a atmosfera através da degradação microbiana. Isso é bom, isso acumula mais CO2 na atmosfera, pelo que a gente vê, acumula mais CO2 na atmosfera. Então, ele sendo lançado, ele emite menos gases de efeito estufa, contudo, os combustíveis fósseis continuam. Então, o biodiesel, ele vem como uma ideia de combustível alternativo, um combustível de tecnologia limpa,
mas está sendo lançado juntamente, né? Justamente junto com os combustíveis fósseis, e isso só vem a somar em termos de liberação de gases para efeito estufa, só vem a somar. Então, o que a biologia tem a ver com isso? Tem tudo a ver, tem tudo, porque o ciclo do carbono é um ciclo de ocorrência natural e são os micro-organismos, são os principais agentes desse ciclo. Bom, então, nessa era que a gente está, que é a era antropogênica, os combustíveis fósseis, o biodiesel, outros elementos que são criados pelo homem, eles vão também influenciar no ciclo do carbono e influencia negativamente e a favor do efeito estufa. Eu espero que eu tenha explicado direitinho e espero que vocês tenham entendido. De plantas, né, do Laboratório de Cultura de Tecidos da Universidade. Nesse laboratório, nós basicamente trabalhamos com o melhoramento genético de espécies, principalmente o cacau. Então, o cacau aqui na região, ele hoje é acometido pela doença chamada vassoura de bruxa, que é causada por um fungo hemibiotrófico, que induz uma série de mudanças na planta e termina provocando a diminuição da produtividade da lavoura. Então, o que a gente faz aqui? É uma forma de melhoramento baseado na introdução de genes no genoma de plantas que são receptoras e que, a partir desse momento, vão começar a ter características que são importantes, inclusive a parte de resistência ao patógeno. Então, essa estratégia é uma das mais modernas que a gente tem para fazer melhoramento de plantas e já vem sendo utilizada em culturas como a soja, algodão, né, arroz. Então aqui, por exemplo, essas plantas que a gente mantém no laboratório, elas são mantidas dentro de recipientes apropriados, no meio de cultura também específico, e depois da introdução dos genes a gente consegue recuperar uma planta íntegra de novo. Essa planta então ela é levada para o campo para a gente poder fazer as validações funcionais para ver se de fato ela possui a característica que a gente está querendo introduzir. Então, no laboratório hoje, eu dei o exemplo do cacau, mas a gente também trabalha com citros, né, buscando muito a resistência a déficit hídrico, porque é um problema que a gente tem hoje no mundo, é a falta de água. Então, os citros vem sendo trabalhando desta forma, e também a gente tem vários trabalhos com plantas modelo, principalmente o tomate. Então, a gente trabalha com tomate e também com tabaco, que são duas plantas modelos que a gente tem no laboratório. Então essas plantas, como eu falei, depois que a gente faz a parte de introdução de genes exógenos, né, que são genes que não constituem originalmente o genoma da planta. Então depois que a gente faz a transferência de genes, nós recuperamos uma planta e essa planta depois é levada para a casa de vegetação como, bom, a gente depois vai poder ver na outra sala. Então hoje nós já temos várias plantas transformadas e com bons resultados. E isso para a lavoura é algo fundamental, porque é o que o produtor precisa. Plantas que apresentem características fisiológicas ou morfológicas que agreguem valor à cultura que eles estão cultivando. Aqui hoje, em cima desse prédio, para vocês darem uma olhada na Cabruca da UESC. A Cabruca é um sistema agroflorestal onde a gente planta cacau sombreado por árvores da Mata Atlântica. E é nesse contexto
que ocorre nossos projetos de pesquisa, das pesquisas que eu desenvolvo aqui na UESC. Eu trabalho com genética de populações aplicada à conservação da biodiversidade de árvores. E essas árvores se encontram tanto na floresta atlântica conservada quanto na Cabruca. Então, se você pensa que, como biólogo, o ideal seria unir a parte de campo à parte laboratorial, você está no lugar certo, porque aqui na UESC é possível fazer isso. Como? A gente vai para a Cabruca ou vai para a Mata Atlântica, coleta amostras de árvore, extrai o DNA dessas árvores e faz análises genéticas. Para quê? Porque a gente está interessado em saber como que a diversidade genética funciona ou se distribui no ambiente. E por que isso é importante, né? Isso é importante porque quando a gente sabe o tanto de diversidade genética que cada população e de cada espécie tem, a gente consegue estabelecer estratégias de conservação dessas plantas, dessas árvores, de forma mais eficiente. Então, a gente consegue saber se a Cabruca, né, se o sistema agroflorestal de plantio de cacau é importante para manter o fluxo gênico entre a floresta nativa e a floresta de cacau. E a gente faz isso de forma molecular, com marcadores moleculares dentro do laboratório. Então, se você tem interesse nessa área, pode procurar a gente, que a gente conversa sobre possibilidades de projetos, de fazer parceria e de você unir essa parte de ir para o campo, trabalhar dentro da floresta e depois fazer análises laboratoriais.